Olá, bora falar hoje sobre uma das grandes paixões nacionais, o futebol, só que de uma maneira diferente. Não vamos falar de Copa, não. Vamos falar da bola no pé de homens e mulheres com mais de 50, 60, 70 anos de idade, é isso mesmo. Por isso, meu convidado especial de hoje é o Ricardo Leme. Ele é o fundador da Walking Futebol Brasil. Vou apresentá-lo melhor a vocês. Espera aí. O Ricardo Leme, ele é Relações Públicas, estudou negócios de alto impacto social pela Fundação Dom Cabral, onde também integra o Programa Executivo de Negócios. Estudou Gestão Estratégica do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ele tem especialização em gerontologia e também em interdisciplinaridade pelo Centro Universitário São Camilo e já atuou como executivo de empresas e organizações sociais. Agora sim, Ricardo Leme, bem-vindo. Eu que agradeço, Lina, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no teu programa, um programa incrível. Agradeço a tua equipe de produção, a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso poder falar de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a Walking Futebol Brasil, aqui para os teus 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais que nos assistem. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, vamos começar justamente por isso. Já que você ama, eu também amo esse programa, conversar, mostrar as possibilidades para as pessoas que envelhecem nesse país, né? E futebol é uma paixão nacional. Muita gente deixou de jogar porque tem mais idade, e aí, em geral, é um esporte de impacto, né? Como é que é esse futebol para pessoas mais velhas? Lina, essa provocação foi a que nós nos fizemos lá atrás quando entendemos a possibilidade de trazer o walking football para o país, né? A modalidade ela já existe na Inglaterra, datada de 2011, e ela ganhou popularidade a partir de 2014, justamente compreendendo a ociosidade da população 60 a mais, numa prática de atividade física, né? As pessoas vão deixando de praticar o próprio futebol ao longo das suas vidas. Dado isso, a gente tem uma pesquisa da Datafolha de 2017 que diz exatamente isso. As pessoas com 60 anos ou mais, elas representam 1,6% da população brasileira que continua a jogar futebol na sua vida, né? Isso a gente entende até por uma questão de compreender que o esporte ele tem um impacto, né? O esporte jogado da sua forma convencional, ele tem um impacto, um maior risco de lesão e faz com que as pessoas vão se afastando efetivamente do esporte. Claro. A gente, antes de trazer essa modalidade, Lina, a gente se preocupou muito em ter um olhar até mais inclusivo de como essa modalidade vem se desenvolvendo pelo mundo. A gente procurou compreender a heterogeneidade da população 60 a mais, olhar para pessoas que já jogaram futebol e que querem continuar jogando futebol ao longo das suas vidas, mas também para pessoas que nunca tiveram oportunidade de jogar, de participar de uma modalidade como essa. E compreender esse olhar foi assim um ponto vital para a gente pensar que essa paixão nacional ela tem que ser para todas as pessoas, de fato, né? Isso então, para a gente é super importante. Você sabe que, assim, isso significa que até eu, assim, que sou considerada perna de pau no futebol, posso me aventurar nesse futebol para pessoas mais velhas. Eu queria que você contasse para a gente, assim, quantos jogadores, quanto tempo de partida, mais características para a gente entender melhor essa possibilidade, dessa modalidade. Perfeito, Lina. E eu acho que até te respondendo, sim, é uma coisa interessante só para te sinalizar, as mulheres até 1979 no Brasil eram proibidas de jogar futebol por lei, o que a gente acha um equívoco dos maiores aí no esporte, né? Então, quando a gente está falando de walking football, a gente está olhando muito para as mulheres sendo integradas ao esporte na maturidade. Isso é maravilhoso e eu acho que esse é o grande papel social que, inclusive, uma organização como a nossa tem na disseminação do esporte no país. Walking futebol nada mais é do que um futebol que se joga caminhando, no seu sentido literal. É uma modalidade que se joga andando. A gente tem times que podem ser de 5 a 7 jogadores, utilizando um espaço de quadra semelhante a um futebol society, por exemplo, ou de um futebol de salão. E a ideia é que esses times eles tenham a prática
de uma maneira inclusiva, trabalhando com 5 a 7 jogadores cada lado, com tempo de partida reduzido. A gente está falando de 10 minutos numa partida de participação e lazer e de até 14 minutos numa partida mais oficial. E isso considera... Oficial? Quer dizer que tem competições por aí pelo mundo já? Tem competições pelo mundo, né? Nós somos a representação oficial da modalidade no Brasil, então a gente trabalha com esses 2 pilares, né? O pilar de esporte, de maneira a tornar clubes federados, de forma que a gente consiga ter times representativos no país que possam disputar até Copa do Mundo de Walking Football, que nós vamos participar logo em breve. E com campeonatos, né, acontecendo nos estados, nos municípios. Esse é o grande papel de disseminação e democratização oficial da modalidade pela Walking Football Brasil. Tá. E o segundo pilar, Lina, é o que a gente chama de esporte para a vida, né, esporte de participação e lazer, onde eu vou para núcleos de convivência da pessoa idosa, clubes comunitários, espaços diversos, né, clubes privados, enfim, onde a prática possa acontecer justamente como um esporte de participação e lazer, né? E isso tem um ganho importantíssimo, porque a gente procurou olhar para a modalidade, vendo os ganhos, os benefícios que ela traz, né? Não só para a saúde física, como as questões de saúde mental, né? Trabalhar a cognição por meio do esporte. Para a gente, o futebol ele deve ser, sim, uma ferramenta de transformação social. Muito bacana, ainda mais no nosso país, né, que tem a cultura do futebol, né, desde que nascemos, enfim. Agora, essa partida, tem juiz, tem cartão, como é que funciona? Ela é uma partida de futebol semelhante ao de um futebol comum. A gente tem as regras um pouco ajustadas em relação ao nosso futebol convencional, mas sim, tem juiz, tem, obviamente, a partida com tempo reduzido, ela tem algumas regras próprias, por exemplo, Lina, jogadas aéreas não são permitidas, né? Então você tem uma altura de mais ou menos 1,20 m em que a bola pode subir, você não pode subir superior a isso, justamente para evitar choques e lesão de cabeça. Né? Mas isso que eu ia te perguntar, por exemplo, a hora que eu jogo futebol com os pés, se eu não tiver controle e jogar uma bola mais alta, eu posso, inclusive, defender para, de repente, não pegar na minha cabeça com a mão? Isso pode? Imediatamente. Existe uma série de cuidados, Lina, que a gente traz para a modalidade. Um deles é este que você acabou de falar, exatamente dessa forma. Para você evitar que a bola possa atingir a cabeça ou que ela possa vir numa velocidade talvez muito forte e te machucar, você tem total liberdade de interceptar a bola com a própria mão. Questões como o futebol é um jogo de contato, né, o futebol convencional, walking football, você não pode roubar a bola do teu adversário. Quando a bola está no pé do teu adversário, é de domínio dele. Você pode interceptar. Isso faz com que você evite choques diretos, né, impactos diretos durante a prática. Dentro da nossa introdução da modalidade no Brasil, né, o Walking Football, a gente responde para uma federação internacional, existe um conjunto de regras que a gente adota como regras oficiais, porém a gente pode fazer algumas adaptações, e a gente fez isso no país, justamente entendendo a população brasileira, o contexto da população brasileira. Então, eu tenho a prática desenvolvida para quem sabe jogar futebol e quer continuar participando e jogando futebol ao longo das suas vidas, mas eu tenho uma metodologia que também olha para as pessoas que têm pouca habilidade com a modalidade e elas podem passar por aulas regulares, com uma equipe multidisciplinar acompanhando, Lina, dentro desses espaços, desses núcleos, justamente para que essa pessoa possa aprender fundamentos, ter noção, obviamente, de cuidados como queda, enfim, uma série de questões que vão ser trabalhadas ao longo da prática, ao longo da aula da modalidade, sempre executada por um profissional de educação física, isso é extremamente importante. A gente sabe que as pessoas estão nos ouvindo e elas vão ter vontades, desejos de praticar, de conhecer, né? Nós apoiamos para o desenvolvimento da modalidade de uma maneira o mais cuidadosa possível.
levando essa metodologia, replicando essa metodologia para outros profissionais de educação física, para que eles possam conhecer as características específicas de atuar com uma pessoa 60, 50 a mais, né? E de maneira que você evite riscos que uma prática de futebol convencional pode trazer. Esse eu acho que é um caminho interessante. Muito bacana você ter mencionado todos esses detalhes, justamente porque o risco de queda, o risco de fratura, o risco de lesões nessa população é maior, a gente sabe disso, né? Então, é importante esse cuidado e esse toque que você deu, que tem que ter um educador físico orientando essa jogada, né? Não pode ser assim, eu vou me reunir aqui com um grupo de amigos e vou começar a praticar. Porque daí, em vez de ter uma função bacana, né, ela pode começar a ser questionada. Então, é muito importante ter esses critérios mesmo, Ricardo. Isso, Lina, que você reforçou a partir do que a gente está conversando, é extremamente importante. A gente fala isso o tempo inteiro. Para a gente trazer a metodologia, a gente estudou 2018 profundamente, compreender os principais desafios que tinha na aplicação de uma modalidade como essa, levando em consideração esta diversidade de pessoas 60 a mais que a gente tem no país. E ali a gente compreendeu alguns riscos e alguns cuidados que a gente tinha que estar sempre levando em consideração no momento de uma prática esportiva, que é o futebol. Apesar de inclusiva e apesar de menor impacto, você tem que levar em consideração, por exemplo, que pessoas não habilidosas com o futebol, elas podem ter um acidente tão básico como pisar e apoiar o corpo sobre a bola e perder o equilíbrio e cair. E pessoas que já jogam futebol com muita frequência, de repente não compreender algumas limitações que ocorrem com o decorrer do tempo mesmo, né? E com o processo do envelhecimento, né? Claro. E entender o próprio corpo. Então, quando a gente coloca um grupo, às vezes a gente coloca grupos mistos para praticar a modalidade e a gente leva em consideração o tempo todo a orientação adequada sobre as regras, né? Não pode correr, não pode ter um impacto direto, cuidado com o excesso de peso sobre a bola e você poder cair, protege teu corpo quando a bola estiver mais alta. E isso ele tem que ser sempre orientado por um profissional adequado, um profissional de educação física que tem compreensão da prática de atividade física de uma maneira correta, de uma maneira que não vá trazer aí nenhum tipo de dificuldade para a pessoa 60 a mais, né? Isso é extremamente importante. Você falou de grupos mistos que às vezes vocês montam, né? Isso significa homens e mulheres e também significa idades diferentes ou tem categorias? Por exemplo, uma pessoa de 50 anos pode jogar com uma pessoa de 80? Hoje, Lina, a gente gosta muito da questão de inclusão e misturar realmente grupos, né? Quando eu olho para o esporte oficial, isso é importante trazer, aí sim eu tenho categorias muito bem definidas, né? Eu tenho até 40 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Tá. E aí divididos por gênero, masculino e feminino. Tá. Quando eu olho para o esporte de participação, eu posso misturar idades e posso, inclusive, misturar gêneros dentro de um mesmo time. Eu vou hoje para núcleos de convivência da pessoa idosa, né? Em alguns municípios aqui da Grande São Paulo, Cajamar, Jundiaí, são cidades que a modalidade normalmente acontece, e ali eu tenho times mistos, eu tenho mulheres e homens praticando juntos, e eu tenho eventos intergeracionais, colocando adolescentes, crianças e jovens praticando a modalidade junto com pessoas idosas. Essa característica da intergeracionalidade, quer dizer, misturar idades, né, é uma coisa muito boa dessa modalidade, porque, em geral, no Brasil, a gente ainda tem aquele ranço, né, de falar assim, está envelhecendo, fica no aposento da casa, não pode mais praticar esporte, olha, tadinho do vozinho, da vozinha, e não tem nada disso, né? Nós já estamos com uma inversão da pirâmide populacional e a gente tem mesmo que renovar esse olhar para a gente. E muito legal você ter falado que tem, a partir de 40 anos, já essa atenção de vocês, né, para o futebol. Isso é muito bacana, porque quando a gente está falando de pessoas com 40 anos praticando uma atividade física regular,
né, com um acompanhamento, ela está prevenindo uma série de questões que ela possa vir a ter no futuro. Quando a gente fala de walking football, a gente tem um acompanhamento regular, né, e a gente segue e adota alguns protocolos internacionais, dentre eles, um deles se chama PERD, onde a gente consegue ver equilíbrio, agilidade, a gente consegue perceber força de membros superiores, inferiores, você consegue fazer um acompanhamento regular da prática e entender o quanto que isso traz benefícios ao longo da vida. Né? Eu adoro falar isso, eu falo isso em quase todos os encontros que a gente conversa, não é apenas o futebol, a gente trabalha muito alinhado com os pilares do envelhecimento ativo, do Kalash, né, que é um grande... Né, não precisamos nem... Né, todos nós bebemos da fonte do Kalash, mas sim, para a gente, a importância de olhar para os pilares do envelhecimento ativo, compreender que você precisa ter saúde, você precisa ter aprendizagem ao longo da vida, participação social e segurança, isso está dentro da nossa metodologia transversal, Lina, porque esta percepção de não só colocar a pessoa na prática, que por si só já faz com que as pessoas eliminem um pouco aquela sensação de isolamento, passem a ter uma participação social, mas você tem acompanhamento e você melhora a qualidade de vida dessas pessoas efetivamente. E trabalhar intergeracionalmente vem também nesta leitura, porque faz com que a gente olhe para esta população mais nova e ela reflita sobre o processo do envelhecimento, sobre o processo de participar em conjunto de uma prática que é uma paixão nacional, de fato. Ricardo, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para conversar mais, tá bom? Muito obrigado, Lina. E você não sai daí, não. A gente volta já já, tá bom? Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltando, hoje conversando com Ricardo Leme, fundador do Walking Futebol Brasil, sobre futebol para pessoas acima de 60 anos. Aliás, Ricardo, não é só acima de 60 anos. Como você bem disse no nosso primeiro bloco, a partir dos 40 anos as pessoas já podem estar entrando nessa nova modalidade, certo? Com toda certeza, Lina, com toda certeza, e a gente estimula que isso aconteça, justamente porque, imagina o quanto tem, né, de pessoas que não desenvolvem práticas a partir dos 40 anos e elas podem estar aí curtindo e, ao mesmo tempo, contribuindo para o bem-estar físico. É muito bom. Me diga uma coisa, a pessoa, antes de praticar esse futebol, ela precisa fazer o exame médico, ela precisa apresentar alguma situação de saúde para que ela possa praticar? Exatamente isso, Lina. A gente tem um cuidado muito grande na recepção das pessoas que vão jogar. Tá. Walking Football dá para trabalhar de duas maneiras, né? Você pode ter uma prática mais intensiva acontecendo e você pode ter uma prática mais funcional acontecendo. Onde eu tenho aulas de Walking Football acompanhada por equipe multidisciplinar, eu tenho pessoas muito diferentes entre si. Eu tenho pessoas, às vezes, com algum comprometimento de equilíbrio. Ela pode participar da modalidade, mas o cuidado será diferente. Então, ter um protocolo inicial, onde você compreenda se essa pessoa tem alguma comorbidade, se essa pessoa já foi submetida a alguma cirurgia, né, se ela toma alguma medicação, como é que ela faz o cuidado médico dela. Isso é uma primeira leitura, que a gente chama de avaliação de contexto efetivo do grupo participante, para que a gente entenda aquele grupo e, a partir dali, dependendo do grau de comorbidade dessa pessoa, ela precisa de uma autorização médica para a prática, justamente para não colocá-la em risco, né? E isso acho que é fundamental para atividades voltadas para pessoas maduras, né? Com certeza. Pessoas com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência também podem se aventurar? Os cuidadores, os familiares podem se aproveitar dessa nova modalidade?
Essa é uma questão para nós assim muito avaliada ao longo desse próximo ciclo, 23, 24, justamente porque a gente já vê fora do Brasil acontecendo prática de walking football com pessoas com Alzheimer. Hoje a gente tem uma parceria com o Revivendo Memórias, a gente até desenvolveu ações conjuntas durante a pandemia, que é um grupo criado dentro do grupo de neurologia cognitiva do Hospital das Clínicas, que trabalha memórias afetivas do futebol para pessoas com Alzheimer, se ampliando hoje para pessoas também sem Alzheimer. E é um caminho de parceria interessante para a gente experimentar a prática focada especificamente nesse grupo, né? Talvez dentro de um braço de pesquisa da organização, para que a gente possa acompanhar, entender, ver que tipos de impactos positivos tem na prática realizada com esse grupo. Olha, eu faço votos de sucesso dessa parceria, porque o grupo lá do HC é fantástico em termos de pesquisa, e eu acho que, assim, a gente tem visto muitos avanços, né, em relação ao Alzheimer e a prevenção, inclusive, como fatores protetivos, e o esporte, a atividade física regular, é um deles bem importante, né? Agora, eu queria saber o seguinte, quando eu falei que eu ia falar com você sobre esse tema, né, o walking football, me perguntaram, puxa vida, mas será que eu posso ser goleiro? E pessoas acima de 60 anos de idade, porque goleiro é uma função delicada. Pode? Pode. A gente adota, é importante dizer, alguns países, a gente é muito parceiro de Portugal, tem uma cooperação técnica com a Walking Football Portugal, que também nasce dentro de uma universidade. Lá eles adotam uma prática sem o goleiro, né? O resto do mundo, em grande parte, adota com goleiro. Mas existem alguns cuidados. Nós adotamos com goleiro. Quais são os cuidados? As jogadas não serem jogadas aéreas, né? Serem jogadas baixas. E existe uma dimensão de área do gol maior. Então, o próprio jogador ele não pode se aproximar tanto do goleiro. Ele tem uma área de preservação do gol justamente para não ter impacto e para que tenha um melhor cuidado na hora que o goleiro recebe a bola, né? Tá. Aqui a gente adota com o goleiro e é divertidíssimo isso. Bom, quem está nos assistindo e quiser praticar, no Brasil, onde é que existe já o walking football implementado? Ou isso está em processo ainda de implementação, Ricardo? Lina, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, em início de desenvolvimento, né? São 10 núcleos em algumas cidades brasileiras. Então, a gente tem hoje Guarulhos em início de execução, Cajamar e Jundiaí, São Paulo, a gente tem alguns núcleos envolvendo algumas das regiões, né? Norte, Sul. A gente tem também em Itapevi um novo núcleo começando. Esse é um caminho de disseminação da modalidade. É a formação de novos espaços que possam receber essa metodologia de maneira adequada, sendo desenvolvida na ponta. Este ano, a gente vai abrir uma convocatória, logo no primeiro semestre, Lina, para a formação de professores pelo Brasil. A gente deve formar 300 professores na modalidade Walking Football, nas 5 regiões do Brasil, justamente para que a replicação, a democratização da modalidade aconteça com todo o seu cuidado, com um método que tenha um acompanhamento, que essas pessoas estejam certificadas de maneira adequada para o desenvolvimento da prática. Quem tiver interesse, Lina, ou em ser um núcleo de walking football, né, ou praticar a ou até mesmo ser um profissional certificado no esporte, é interessante, pode entrar em contato com a gente está num processo de expansão grande, indo para outros estados, inclusive, e esse primeiro semestre é o momento em que a gente está ampliando esses espaços. Eu não sei se eu posso citar... Como é que entra em contato com o Walking, com vocês? Perfeito. Nós temos 2 canais, Lina. Um é o próprio WhatsApp da organização, que é o 11 98230 7483. E o e-mail de contato da Walking Football é o contato@wfb.org.br. E o nosso site é wfb.org.br. É importante dizer, Lina, que tão breve esta convocatória, esse chamamento para as organizações e profissionais, ele vai estar disponível em nosso site também. A gente vai fazer uma ampla divulgação para que tanto organizações, clubes comunitários,
pessoas interessadas em levar a prática para a sua cidade, para o seu estado, possa ser um desses núcleos de prática da modalidade de maneira orientada, com o apoio da nossa equipe. Agora, explica por que, Ricardo, você trouxe essa modalidade e está tão empenhado, né, em fazer o walking football uma modalidade regular no país. Lina, é muito legal essa pergunta, porque ela me provoca ao meu pensamento inicial, quando eu entendi que futebol poderia ser uma ferramenta de transformação social. Eu nunca joguei futebol na minha adolescência e na minha infância. Eu jogava muito mal. Por jogar mal, eu não gostava, eu era o último a ser escolhido. Isso era uma forma que eu falava, não vou jogar mais essa modalidade, porque eu não jogo muito bem, eu sou o último a ser escolhido, não é um esporte para mim. Uhum. No decorrer do caminho, eu fui entendendo um pouco mais a lógica do futebol no país, né? A importância que tem a gente olhar e trazer as mulheres para dentro do esporte, a gente provocar uma discussão acerca disso, a gente compreender que as mulheres, as maduras principalmente, não puderam jogar futebol ao longo da sua história. Uhum. A gente conseguir entender que o futebol ele é uma ferramenta para abordar diferentes temas. A gente pode trabalhar a desconstrução do idadismo, a gente pode trabalhar a própria lógica de diminuição, né, ou combate ao machismo, a gente pode trabalhar as questões de bem-estar físico e emocional. Neste momento, eu falei, o futebol ele tem um impacto importante, gigante na sociedade brasileira. A gente, mesmo não tendo praticado, as memórias afetivas que há sobre o futebol, as relações que se construíram a partir dele, ela é uma forma muito bacana e importante de trazer o tema como uma lógica, uma prática, uma vivência de responsabilidade social. Uhum. Eu acho que quando eu estou olhando para o walking football, ele tem este papel, é provocar e trabalhar positivamente a inclusão das pessoas por meio do esporte. Olha, adorei essa conversa. Eu espero que realmente o Walking Football Brasil se expanda, porque realmente nós precisamos combater o idadismo, a solidão, né? E uma modalidade nova como essa, que traz tantas surpresas, permite a interação entre idades, permite a gente sair de casa e se divertir, né? Porque eu acho que essa é uma das questões mais importantes nesse processo de envelhecimento no Brasil. Você tem encontrado mais ressonância de apoio ou de desconfiança para a gente ir encerrando? Eu quero um recadão final seu sobre a importância dessa modalidade. Lina, eu tenho encontrado muito mais apoio. Eu percebo que as pessoas estão abertas a conhecer o esporte. Na verdade, elas se jogam, elas participam, as pessoas querem conhecer. O processo de inclusão está sendo incrível. Você vê mulheres jogando junto com homens, né, e jogando de uma maneira empática, com muito respeito. Isso para a gente é maravilhoso. Eu vejo professores nos procurando, universidades conversando com a gente. Eu vejo as pessoas que sempre jogaram futebol olhando para essa modalidade e compreendendo a importância que se tem em continuar jogando ao longo da vida. Memória afetiva, né? Exato, exato. Isso é muito bacana, isso é incrível de olhar. E eu diria, né, que este é um futebol que vai crescer bastante, vai se democratizar. A gente vai ter times brasileiros competindo e jogando fora do Brasil. E isso, para nós, eu acho que traz um ganho muito significativo. É o futebol como ferramenta de transformação social, de fato. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Adorei. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Caso você queira rever este programa ou conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva lá e nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muitíssimo obrigada e até a próxima.